Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais um Oncologia na Pan, com a doutora Lisiane Anzanello, que estamos recebendo aqui. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Lisiane. Obrigada, é sempre muito bom estar aqui com vocês, conversando sempre de um assunto que é tão importante. Visto que, você sabe, né, o câncer é, hoje em dia, um problema de saúde pública, porque é a segunda causa de morte no Brasil. E se estima que para 2050, 700% de aumento. Então, gente, vamos prestar atenção, né? Doutora, o assunto hoje é muito interessante, muito importante. Nós vamos falar basicamente sobre felicidade, Exatamente. sobre as emoções e o que pode afetar a nossa imunidade. Isso mesmo. Então a gente sempre sabe que quando a gente vai fazer uma prova, está dentro de um mestrado, um doutorado, mesmo quando, né, a gente é pequenininho, vai para a prova, a gente tem medo, a gente está ansioso. Sempre nesse sentimento a gente pega mais gripe, mais resfriado, a gente sabe que a imunidade da gente baixa. Né? Tem dor de barriga, tem gente que fica com tremor, tem gente que fica com as mãos úmidas, frias, né? Taquicardia, respira ansioso. Então a gente sabe que existe uma relação entre o que a gente pensa e o que a gente sente. Existe uma química o tempo inteiro entre as emoções, o que a gente sente e como é que o nosso organismo reage. Então, quando a gente, por exemplo, tem um problema, é como se a gente tivesse um leão que vai nos pegar. Então, o que a gente faz do nosso organismo? Ele nos prepara para a gente reagir. Mas muitas vezes essas emoções, essas reações que o organismo te prepara, você só está na mente. Então, por exemplo, eu chego e tenho raiva. Ele prepara você para reagir, só que a tua reação é sempre estar só aqui. Você não precisa gastar aquela energia, mas aquela química fica acontecendo em você. Qual que é a química que você precisa para correr? Adrenalina, são substâncias que aumentam a pressão, que faz o coração bater mais rápido, e você não usou, mas aquela descarga aconteceu. E aí prejudicou o quê? Teu organismo, teu músculo cardíaco, né? Então, isso a gente já sabe, vários estudos fizeram, de que as pessoas que têm emoções crônicas de raiva, de medo, de desconforto com a vida, de desconforto com si mesma, elas têm mais doenças crônicas como hipertensão, diabetes, ansiedade, insônia, vários tipos de problemas e que no futuro a gente sabe pode, né, levar a desenvolvimento de doenças até mais sérias. A gente falando disso, dá a impressão que a gente está se baseando também na Bíblia. Isso vem desde lá de trás, não tenha medo, que está dizendo na Bíblia, não seja ansioso, não tenha raiva, e a gente percebe isso. Doutora, isso pode desencadear em problemas de câncer? Na realidade, a gente sabe que existe uma relação entre ressentimento, mágoa e desenvolvimento de doenças. Dentre elas, o câncer está aí. Não existe uma relação direta, nada provado de que você ficar triste vai ter câncer, você ficar com raiva você vai ter câncer. Mas a gente sabe que o câncer tem a ver com a imunidade da gente. Tanto que hoje a maioria dos remédios que saíram nos últimos 10 anos e que fizeram assim um sucesso muito grande, chama imunoterapia, que é um tratamento que você vai aumentar a imunidade da pessoa para lutar contra aquela doença. Então, se você sabe que para batalhar e tratar um câncer, você aumenta a imunidade, então você imagina que se você diminuir a imunidade, obviamente você vai deixar teu sistema sensível para ter doenças. Então, por exemplo, o que é o câncer? É uma célula tua que saiu do normal por um estímulo. Qual estímulo? Vários estímulos do meio que a gente sempre fala aqui, né, nas nossas reuniões anteriores, a gente falou de como que o câncer vem. Então, se a pessoa tem esse estímulo e esse estímulo não tem um sistema que detecte, que defenda e que esteja atento, quando a tua imunidade está dormindo, a tua imunidade não está ativa, por talvez as nossas emoções negativas, emoções crônicas, emoções ruins. Se o teu sistema está baixo e aquela agressão vem, o que acontece? Você não vai conseguir se defender e aquele defeito, então aquela pequena estilhaço, aquela pequena coisa, né, aquela pequena fagulha
vai poder gerar um incêndio, alguma coisa. Então a gente fala exatamente isso, que muitas vezes a tua imunidade baixa não é que vai dar o câncer, mas ela vai favorecer que os defeitos não sejam detectados pelo teu sistema que está desatento, que está atrapalhado com outras coisas que sejam aquilo. Alimentação ruim, obesidade, né, todas as coisas que fazem com que o teu sistema fique diminuído, deprimido. E como evitar esse processo nocivo, doutora? Eu acho que a primeira coisa, e isso eu acho muito importante, a gente pensar que é você estar presente todo o tempo aqui e agora. Então a gente estava falando no intervalo, né, de como é importante a gente estar no mundo virtual, nessa coisa de redes sociais e tudo. Elas são muito importantes, a gente está aqui conversando até através disso e ela tem uma coisa que é maravilhosa. Mas quando a gente escolhe fazer isso, o pior é quando é inconsciente, a pessoa já nem está mais escolhendo e aquilo está dominando a tua vida. Quando você não percebe mais que você já está no modo automático, que você já segue a tua vida no modo mais automático possível. Então isso é uma coisa que a gente sabe que vai te prejudicar lá no final, quando você não percebe que você está conversando com alguém, né, que seja importante, e você está distraído, quando você procrastina coisas que você tem que fazer, quando você realmente não vive a tua vida como você gostaria, você obriga a viver coisas que você não, digamos, não deseja, né? Então isso é importante. Doutora, eu tô lendo aqui um trecho desse material que a gente tem. O estresse é uma parte natural da vida. E eu gostaria que a senhora falasse também sobre a reação de luta e fuga. Mais ou menos isso é bem interessante, é aquilo que a gente falou ali, que quando a gente tem uma ação desde, né, a época das cavernas, né, a gente era agredido por algum bicho, a gente tinha tal de reação de sair correndo ou fugir ou, né, se esconder, alguma coisa assim. E hoje em dia essa reação continua, é uma reação antiga que nosso cérebro tem lá guardada. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo das enchentes de Blumenau, esse é um exemplo bem legal. Vai ter enchente em Blumenau, o que você faz? Você vai correndo para o supermercado, enche a tua geladeira, enche a tua despensa de coisas e daí não acontece. Daí você está com a despensa cheia. O que você faz? Né? Aí na outra vez vai lá, de novo, vai ter, ai meu Deus, corre, enche tudo, enche. E depois não acontece. Então é mais ou menos igual a gente faz no nosso corpo. A gente fica imaginando, por exemplo, ai, você vai me enganar, alguma coisa. Eu fico com aquela raiva, aquela emoção toda. E o organismo se prepara para enchente. Faz todos os preparos lá, mas não vai acontecer porque a coisa está só aqui. Você não vai precisar correr, lutar, sair, gastar aquela energia que ele gastou. Então esse baile da parte química que o nosso organismo tem de nos preparar para lutar, muitas vezes ele não acontece, fica só aquela coisa que vai, reage quimicamente e volta. Essa química ruim, ela no futuro a gente sabe que baixa a imunidade e aí você tem as doenças, né? Então, às vezes, por exemplo, acidentes vasculares cerebrais, às vezes artérias ficam mais endurecidas, infartos, hipertensão, dores musculares, dores articulares, fibromialgia, são todas as doenças relacionadas com o nosso estresse mental. No fundo, o que a gente pode tirar disso tudo é uma palavrinha, né? Relaxa, fica tranquilo e deixa acontecer. E aí a gente se preocupa. Seria mais ou menos assim? Eu diria assim, eu sempre falo isso para os meus pacientes, que sempre atrás de uma tempestade vem a calmaria. E sempre atrás de uma coisa que parece muito ruim, às vezes é uma dádiva, alguma coisa que vai te levar para um caminho diferente, às vezes um caminho muito melhor, que talvez esteja se abrindo aí para você, né? Então eu sempre falo assim, se aconteceu alguma coisa, vamos ficar calmo, tranquilo, respirar e a gente vai enfrentar isso com toda a segurança que a gente vai consertar isso, porque sempre tem conserto, né? Então, muitas vezes assim, Lisiane, mas você trabalha com doença que às vezes a pessoa acaba morrendo quando vem numa fase muito difícil e tal. Como que é você lidar com isso? Eu digo assim, de alguma forma você vai curar aquela pessoa, você pode não curar o físico, mas você vai curar a parte emocional, você vai curar, vai ajudar aquela pessoa a ter uma vida com qualidade do tempo que lhe resta. Então isso já é eu digo assim, uma bênção, uma dádiva, você poder ajudar as pessoas, né? E poder as pessoas terem uma qualidade de vida do tempo que a pessoa tem.
Isso é importante também nos relacionamentos, né, doutora? Falando sobre esses relacionamentos, é, o relacionamento bem cuidado é como um exercício bem feito para se preservar o corpo também, né? Porque quando a gente está em relacionamentos, como a gente vê hoje em dia, esse aumento da violência doméstica e tudo mais, muitas pessoas ficam em relacionamentos ruins, parece que elas não têm opção de escolher ou de trocar, ter esse livre-arbítrio de escolher. E eu vejo que muitas vezes não é só a gente sair de um relacionamento, mas a gente brigar por ele, a gente fazer coisas que vão tornar aquele relacionamento bom de novo. Porque a rotina, ela é ruim, né? Mas Às também vezes. tem que ver o lado bom das coisas também, né? Quando a gente está num relacionamento tóxico, a gente Sim. costuma ver só o lado ruim das coisas, né? Eu diria assim, os relacionamentos sempre têm eu tenho uma amiga que diz assim, para você ter um relacionamento que vai durar a vida inteira, você joga para baixo do tapete as coisas que você não gosta e sublima as coisas que você adora. Não tem relacionamento que não vai ficar bom desse jeito, né? Então eu acho que a gente revê a pessoa sempre reavaliando tudo que ela tem de bom, né? Porque às vezes a gente não vai conseguir mudar aquela pessoa e nem a gente vai querer mudar também, né? Então eu acho que reavaliar, porque quando a gente está apaixonado, a gente normalmente vê só as coisas boas. Quando a gente quer desgostar de alguém, olha só as coisas ruins. Então, eu acho que é exatamente isso. A gente valorar as coisas boas, o que aquela pessoa tem e também levar em consideração o que a gente sente também. Isso é importante. Nós estamos falando de relacionamento, mas não necessariamente o relacionamento casal. Também tem os relacionamentos de amizade, de trabalho. A gente sabe dos assédios que acontecem no trabalho, que acontecem em vários outros tipos de ambientes, às vezes, né? Até entre amigos. Então, eu acho que você ter amigos, você trabalhar em ambientes que você gosta, né? Imagina você estar trabalhando num lugar que você não gosta só por causa do dinheiro. Quanto isso vai te fazer mal? Ou no ambiente tóxico, né? Muitas vezes pessoas que têm... eu vejo pessoas dizer assim, mas o meu trabalho, ele é muito forte porque eu tenho metas e não consigo atingir esse estresse dessa meta, desse objetivo, de às vezes chefes que dão muita pressão, às vezes muito pior do que um relacionamento ruim em casa. A pessoa já chega mal-humorada em casa do trabalho, né? Nós estamos relacionando doenças, no geral, não só o câncer, com a situação da pessoa, de momento da pessoa. Mas, doutora, a gente falando desse estresse todo, até as redes virtuais trazem um estresse para a gente, até a internet traz esse estresse também, né, no dia a dia. Eu acho que a rede social, essas coisas, ela, além de tirar aquele tempo que às vezes você teria para fazer atividades extra, né, digamos, na natureza, sair, andar, caminhar, observar, meditar, relaxar, é uma coisa muito pronta, você tem tudo muito pronto, né? Hoje a inteligência artificial, você consegue fazer milhares de coisas com menos tempo do que fazia antes, mas a pessoa não está usando esse tempo que está sobrando para andar mais, para caminhar, para meditar, para fazer coisas saudáveis. As pessoas estão gastando isso para fazer mais disso mesmo, né? Então eu acho que isso que é ruim, que as pessoas têm que trabalhar as redes sociais e usar ao nosso favor e não contra a gente. Principalmente essas discussões políticas, né? Que são aquelas coisas que causam estresse e você acaba ficando nervoso, dizendo que não deveria e complica tudo, né? Eu sempre acho que estresse, independente de qual seja a causa, né? Ele é importante para a gente trabalhar. Então eu acho que sempre assim. Gente, se pergunta as emoções podem afetar, então, a nossa saúde? Pode. Então, como que a gente vai trabalhar com isso? Percebendo que emoção que está dentro da gente. Então, se a gente respirar e sentir, e quando vier... uma coisa interessante, Ediel, você sabia que quando vem uma raiva, você sabe quanto tempo ela leva para sair do teu corpo? Sei. 10 segundos. 10 segundos? Então, lembra quando o pessoal dizia assim, conta até 10, depois responde? É exatamente isso, você vai contar 1, mas é 10 devagar. 10 segundos. 10 segundos, não é segundo você considerando 10, não. É 1, 2, conta até 10, porque é o tempo da descarga de adrenalina sair do teu corpo e diminuir e você realmente conseguir pensar. Porque quando a gente está naquela coisa dessa reação de sair correndo, não tem reação, não tem emoção, não tem coisa que você consiga ser racional. E a racionalização, então, depende da gente se perceber, respirar, né, e entrar dentro da gente. E não sofrer por antecipação, né? Verdade. Nada de ficar imaginando, né, colocar no imaginário as coisas. Você sabe por quê? Porque a mente não consegue diferenciar o que é verdade do que é imaginado.
quando a gente fala em emoção. Se você tem uma emoção, você pode ter uma emoção vendo uma foto, que não está acontecendo nada aqui agora, ou você pode ter uma emoção realmente vivendo a emoção. Então, para nós é importante saber que a mente ela não diferencia o que é passado do que é verdade ou do imaginário que a gente tem. Então, por exemplo, se eu te disser assim, você está em casa e você escuta um barulho, como a gente escutou agora há pouco um barulho aí, você escuta um barulho e aí você diz assim, meu Deus, tem um ladrão dentro de casa. O que acontece? Coração bate rápido, o cérebro já está imaginando. Na realidade, para a emoção, está acontecendo aquilo aqui agora, você já está vendo o ladrão, mas o ladrão só está aqui. Aí você abre a janela e vê um gatinho lá e não é nada... não é ladrão, é só meu gatinho. Relaxa, volta tudo ao normal. Então veja como o teu sistema ele reage para coisas que você imagina. Então se imagina se você tiver um imaginário durante o dia de coisas horríveis que vão acontecer com você. Eu não vou conseguir isso, vou fazer aquilo. Fulana tá me enganando, aconteceu não sei o que do trabalho. Tudo que você for falando e que vai te deixar ruim, o cérebro está fazendo as emoções e a química acontecendo só com o que você está imaginando. Então, pessoal, cuidem com o que você pensa. Bem, para a gente resumir, então, o nosso bate-papo de hoje, as emoções podem trazer complicações de saúde, complicações físicas, inclusive. Baixa a imunidade da pessoa e a pessoa tem mais predisposição a doenças, né? Desde doenças simples de pele, alergias, fibromialgias, dores musculares, tensão no corpo, né? Depressão, como também doenças crônicas e também até lá no final uma doença como câncer. Certo. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Obrigada podcast também. Oncologia na PAN. E a gente só tem a agradecer e a gente volta em uma outra oportunidade. Muito obrigado. Fechou?